rapidamente aqui, porque eu quero fazer duas coisas ainda com vocês sobre esse assunto nosso que nós deixamos pendente. Então, vocês lembram que eu falei que tem 4 palavrinhas aqui, correto? 4 palavrinhas. Qual é a primeira? Encorajamento. Quando você pensa em aplicação de todo o processo, começando de ontem à noite, a chave, depois o processo, olhando aquelas dificuldades lá, aquela realidade de Paulo, e depois, quando ele estabelece o padrão, no capítulo 1, versículo 26 a 30, e agora a questão da aplicação no capítulo 2, de 1 a 5, e aqui a aplicação, então a primeira coisa que precisa é a questão do encorajamento. Encorajar e estimular. A nossa tarefa como discipulador é fazer as pessoas crescerem, se apaixonar por Jesus. É isso. O pastor Newton falou uma coisa que é bem, assim, desconfortável, né? Você sabe que as denominações por aí, se você fizer uma pesquisa, eu acho que a Assembleia de Deus poderia fazer uma pesquisa dessa. Não sei como é que faz, né? Não sei se vão deixar. Mas 50% dessas igrejas são todos assembleianos. Eu não estou falando de coisa que eu ouvi falar. Eu constato isso. Agora, eu sei que tem um lado bom da história. Quem sabe ganhar gente para Jesus é a Assembleia de Deus, né? Aí, brincadeira à parte, os outros só sabem pescar no aquário, né? Eu sei que eu fui maldoso na minha fala. Mas o fato é que eu acho que tem como criar esse sistema de discipulado, de integração, de fidelidade à fé e à comunidade, à igreja. Eu acho que isso é um trabalho que o discipulado pode ajudar bastante, bastante. Reter, né? A retenção. Qual é a segunda palavrinha? Afeto. A questão do afeto aqui é aquela ideia do amor. Gente, amor não é... Lembre, quando você pensa na palavra amor, na palavra amor não tem esqueci a palavrinha. Puxa vida. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que é super... abraça todo mundo, beija, tal. Aí a gente fala assim, olha, como fulano ama. Gente, isso não é amor. Porque a palavra amor não tem afeição, do ponto de vista emocional. Ok? Do ponto de vista emocional. A palavra amor, ela é um compromisso radical, incondicional. Quando você ama, o que a pessoa faz ou deixa de fazer não altera o seu amor por ela. Isso é amor. O resto é interesse, e, enfim, é bem profundo esse sentido da palavra agapau, que é a palavra amor em grego. Então, quando fala de afeto, é isso. As pessoas, elas não estão interessadas com o que você vai ensinar para elas. Elas estão interessadas o quanto você se interessa por elas. Você entendeu? Isso é do ser humano. Não pense que aquele estudo que você vai dar, aquela série de palestras, é um fim em si mesmo. Aquilo só é um meio, um roteirinho. Se interesse pela vida das pessoas, estimule elas, demonstre amor. E a terceira palavra? Comunhão, que é doar o que eu sou e o que eu tenho. Ok? Não estamos falando de finanças, nem esse pessoal que vai ficar triste, que eles são os ricos aqui de hoje. Não está falando de finanças. Doar o que eu sou e o que eu tenho é doar tempo. Ok? Eu sinto muito gratificante quando eu faço uma viagem ou faço qualquer coisa que eu estou investindo para atender um discípulo. Eu digo, não, tirar do meu bolso. Você entendeu? Eu quero investir, eu quero fazer isso. Mas é o mínimo, gente. Recurso financeiro é o mínimo. Tem um tempo e outras coisas que... Às vezes eu compro um livro e digo, vou levar isso aqui para o fulano, ele precisa disso. Ok? Ontem eu distribuí... eu
4 livros. Aí, graças a Deus, eles pagaram. Mas se não pagasse, eu digo, eu trouxe para vocês. Aí todos pagaram. Quanto foi? Aí eles olharam lá direto na loja, lá, viram o preço, aí me pagaram, graças a Deus. Já tenho dinheiro para pagar o café que o pastor Aguiar me prometeu, mas vai que ele, não. Aí eu já tenho ali na reserva. E a última, compaixão, ok? A compaixão, gente, a compaixão é até dó das pessoas. Muitas das vezes a gente é impiedoso, né? O cara errou, a gente já corta o sujeito. Não faça isso. Deixe ele errar o quantas vezes for possível e continue tendo compaixão dele, que um dia ele melhora. Foi assim com você? E você está aí, nunca se tornou o que deveria ser? Quantos trabalhos já tiveram com você? Você é difícil que só. É que você não se acha. Ok? Mas tiveram compaixão com você? Rapaz, tiveram tanta compaixão comigo. Eu tinha um pastor Nilton, chamado Antônio Pepiliaskov. É lá da Assembleia de Deus de Santo André, nem lembro o nome da rua. Antigamente, o pastor lá era Luiz de Almeida, Marcelino, da sua época. Ok, o Antônio Pepiliaskov terminava o culto e eu ficava lá. Ficava lá perguntando para ele. Irritava tanto ele, mas ele não demonstrou em momento algum. Ele simplesmente cuidava de mim, me discipulava. Gente, uma história formou minha vida cristã ali, depois do culto. Eu acho que eu ia para o culto, não era para o culto, eu ia para ficar depois com ele. Eu queria que o culto terminasse logo. E aí, uma coisa que me marcou na vida, pastor Aguiar, um dia eu falei para ele, eu quero fazer teologia. E ele fez uma coisa que me marcou para o resto da vida. Ele diz, então você não vai fazer teologia onde eu dou aula. Lá é fraco. Você vai fazer teologia em tal lugar, porque lá tem ótimos professores. Eu falei, esse cara é demais. Então, na minha memória, ele é o apóstolo Paulo. Tá? Ele é o apóstolo Paulo, um gigante da fé. Um cara incrível. Vocês não conhecem ele, não é verdade? Ninguém conhece. Mas eu devo muito a ele. Teve muita compaixão comigo, muita compaixão. Uma certa vez eu cheguei no culto de oração e ele estava ajoelhado e eu não tinha nenhum lugar vazio, só aquele lugar perto dele. E eu pensei que tinha um anjo lá, olhei, não vi o anjo, digo, se tem, eu vou assim mesmo. E fiquei lá. E na hora que eu ajoelhei, ele estava com as mãos levantadas e a oração dele foi essa. Deus me dá sabedoria, me dá revelação da sua palavra. Eu levantei a cabeça, olhei para ele, eu digo... E pensei comigo, quase que falava, como esse cara já sabe tudo e está pedindo mais, porque para mim ele era depois da Trindade, ele vinha, eu admirava tanto ele, eu achava que ele tinha toda a revelação da palavra, que ele tinha toda a sabedoria, eu admirava e continuo admirando, você entendeu? Mas por quê? Porque ele demonstrava essas coisas para mim. E já se passaram 38 anos. E ele continua na minha memória. Amém? Agora, eu vi que o pastor, eu vi que o Tiago colocou lá no final da folha do manual um espaço em branco para anotações, é isso? E eu gostaria que você fizesse algo especial lá, como se fosse uma avaliação, ok? Eu queria que você colocasse assim, autoavaliação. Coloca assim, numa página em branco lá, autoavaliação. Ok? E eu acho que se você fosse um discipulador que cuidasse de bastante pessoas,
a lista poderia ser bem maior aqui, tá? Mas eu queria que você fizesse assim, colocasse nome, ok? E aqui são 4 coisas, né? 1, 2, 3, 4, ok? Eu queria que você pensasse nas pessoas que você discipula, tá? E aí você pode colocar aqui o nome dele, ok? O nome de alguém aqui, aqui o nome de outro, aqui o nome de outro, não sei quantos tem. Os meus grupos normalmente tem de 5 a 7 pessoas, então eu vou colocar aqui 7, ok? Muito bem. E aí, se você puder fazer, vai fazendo direitinho aí, tá? Do jeito que eu estou fazendo assim, assim, faça bonitinho. Depois o pastor Nilton vai ver tudo isso aqui, seu. Ok. E o que você vai fazer aqui? Você vai colocar essas aplicações que eu acabei de falar para você aqui. Então, a primeira é encorajamento. A outra é qual é? Afeto. E a outra? Comunhão. E a outra? Compaixão. Ok? Faça isso. E aí, você, presta atenção, eu vou explicar várias vezes isso, várias vezes. Pensando em você, como discipulador, como é que nota você dá a si mesmo como encorajador para essa pessoa? Uma nota de 0 a 10. Que nota você dá para essa pessoa quanto à demonstração de afeto para ela nos últimos dias, nas últimas semanas, no último mês? Como é que você tem feito isso? Você não está avaliando ele, você está avaliando você. Se você tem só um, coloca só um aqui. Não tem problema se você não ter uma lista completa. Ok? E você não tem que fechar isso agora, tá? Porque talvez, em algum momento, eu vou pedir para você recolher essa folha e dar uma olhadinha, ver se a sua nota melhorou e como é que você está demonstrando na prática, ok? Demonstrando na prática. Repetindo, você vai fazer uma autoavaliação, dando uma nota de 0 a 10 a si mesmo, como você demonstra esses itens, que é o encorajamento em relação às pessoas que você discipula. Afeto, dando uma nota de 0 a 10. Comunhão, que é doar o que é e o que tem. E compaixão. Que nota você vai dar para cada um? Ok? O seu nome? Atrás, isso. Você discipula quantas pessoas? 2. Só não fala o número não, tá? Você colocou o nome de uma aqui e outra aqui, correto? Ok. Qual foi a nota que mais te deixou triste? O afeto. E você entendeu que o afeto seria? O que você entendeu? Exatamente. Ok. E qual que te alegrou mais? O encorajamento. Você estimula bem. Ótimo. É só para medir o quanto eu preciso crescer naquela outra área. Ok? E você aqui, irmão, você colocou quantos aqui? 30? Não, coloca só assim, mais legaisinho. Colocou quantos aqui? Ok. Então tá. E você? Você colocou quantos? Isso. 2.
E qual foi o item que mais deixou você alegre, que você ficou contente em ter dado uma nota boa? Encorajamento, ó, legal. E qual a pior, que você ficou triste, dá vontade de ir embora agora, poxa. A fé também? Ah, legal, muito bom. Ótimo, então, é só para vocês têm que se avaliar. Eu, por exemplo, quando eu vou dar um seminário, quando eu vou fazer um encontro, hoje mesmo, o encontro de ontem, eu saí antes do final, e a pessoa que é o meu co-ajudante, né, o ajudante, co-líder, eu já pedi para ele o retorno do final, porque eu fiquei até a metade do grupo, e aí eu fiz a avaliação. Eu sempre faço avaliação, porque a avaliação mostra no que você precisa melhorar. Tá? Não tenha medo da avaliação, não. E se você é corajoso, peça para as pessoas avaliarem, ok? Agora, a última coisa do nosso ponto anterior, agora nós estamos voltando, isso é muito rapidamente, tá? Eu não vou demorar, prometo para vocês. Nós estamos nos retomando a página 13, ok? Você viu ali, ó, o item 3, expressão prática. Lembra da prática que eu coloquei lá? Nós falamos das desculpas, nós falamos do padrão e agora nós acabamos de fechar com a prática. Só que na prática tem uma outra coisa, ok? Eu queria que vocês observassem o seguinte, ó. Nós pegamos o texto, olha aí, ó. Pegamos o texto de Filipenses, capítulo 1, e falamos do conceito, ok? E depois falamos da aplicação. E o que você tem do capítulo 2, do 6 ao 9, é uma ilustração. Eu acho que alguns dos estudiosos podem discordar disso, né? Vai dizer, não, o que é isso? Não é bem assim, né? Ok. Mas o que você tem ali, do versículo 6 para frente, é uma ilustração. É uma ilustração de tudo, pastor Aguiar, do que foi trabalhado até agora. Tenta imaginar. Paulo começa lá naquela aula de ontem, que eu falei da chave, e aí ele vem falando como eu falei, as desculpas podem não serem válidas, e depois ele fala do interesse comum, aí depois ele fala do padrão, ok? E vai desenvolvendo, e quando ele chega ali do versículo 6 ao 9, ele vai ilustrar. E olha a ilustração dele, ok? Eu vou colocar aqui, nós estamos falando da ilustração, e a ilustração ele toma quem como exemplo? Só isso. Brincadeira, né? Ele vai ilustrar tudo o que ele está querendo para com a igreja e os discípulos, e vai dizer, nosso padrão é Jesus. É nossa ilustração. E aí ele vai dizer assim, no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. E é interessante que ele nos diz assim, tem o mesmo modo de pensar meu. Porque ele já tratou disso no capítulo 1. É como se ele dissesse assim, eu tenho um modo de pensar de Jesus. Então, a questão é o seguinte, tenho o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí ele vai explicar, o qual, subsistindo em forma ou em posição, olha, em essência de Deus, e aí ele vai fazer um exercício impressionante. Então, você tem aqui o ponto, que é Deus, Jesus em forma de Deus, e aí observe que ele vai fazer um processo de descida. Qual é o próximo degrau? Homem, é isso? Vão lendo aí comigo. Aí o próximo,
Vocês estão acompanhando? Servo. E o próximo? Condenado. E aqui o condenado tem que pensar na cruz, que essa é a ideia dele. Então ele está dizendo assim, o nosso padrão para a gente desenvolver isso, que é fortalecendo, né, a unidade na formação de discípulo, depois dele conceituar e colocar na prática tudo, ele diz assim, olha, gente, a nossa referência é simplesmente Jesus. E, olhando para Jesus, esse é o caminho. Tudo bem? Só que tem um detalhe, ele não está querendo apenas dizer isso. Agora eu quero que você preste atenção para uma questão. Quem não quer fazer esse caminho é porque quer fazer o outro caminho, correto? Ok? Tudo bem? Quem não tem Jesus como referência, que não anda nos passos de Jesus, anda nos passos de outro. Quantos já estão entendendo? Quem quer estar acima de Deus, ok? Já sabe quem é, o rabudo, né? É rabudo, né? Vocês entenderam? Então, em algum momento, você pode, sim, diabolificar. E é fácil você fazer isso, toda vez que você não quer descer. Você não quer buscar a unidade de propósito. E o discipulador se endemoniza qualquer hora em que ele não quer aceitar o fato de que ele precisa desenvolver a unidade de propósito, ele precisa ter o mesmo espírito, a mesma alma e as mesmas convicções. Porque qualquer atitude que não seja esse caminho, é esse aqui. Quem não desce é diabo. É simples. E quem desce vai, olha o versículo 9. Mas esse é o caminho certo, porque essa subida aqui é feita para quem desce. O que diz aí? Vamos lá. O que diz o versículo 9? Por isso, também o pastor, não é isso? Deus fez o quê? Por isso o quê? Porque ele desceu. Então não tem segredo. O caminho do discipulador é esse. Você entendeu? Faça todo o esforço de desenvolver a unidade de propósito. Colabore com a unidade de propósito. Em outras palavras, eu estou dizendo, não seja diabo, pelo amor de Deus. Você entendeu? Tudo bem? Agora, quando você vê alguém no caminho que não é esse, ajude-o. Eu queria chamar 2 meninos aqui, pode ser 2 homens. Vocês 2 aqui são os mais bonitos aqui, tá? Há controvérsia, eu sei, né? Eu queria chamar um outro. Vem aqui, ajudante, isso. Eu sei que você não é tão bonito como eles 2, mas... Ok? Então eu quero... você vai fazer um papel ridículo que é de diabo, tá? Mas é só agora. Então fica por enquanto ali no... Ok. Vocês lembram daquela experiência quando Jesus estava ensinando tal, aí Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, para com isso, não entra nessa não, você está falando de cruz, de morte, esse assunto não é bom não. Aí Jesus chama ele do lado, lembram disso? E diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Observe que Jesus não diz para trás de mim, Pedro. Porque nós temos que expulsar o Satanás e ficar com Pedro. Porque se você expulsa o Pedro, você fica com o...
Então, cuidado, cuidado. Nunca expulse o Pedro. A gente fica expulsando o Pedro. Então, quando você abandona um discípulo, você está expulsando o Pedro, perdendo o Pedro. E não pode perder o Pedro, você tem que ficar com o Pedro. Expulso é o outro. Tá, o outro. Agora, veja bem, qual é a ilustração? Aqui está, você quer ser Jesus aqui? E ele vai ser Pedro. Ele tem a cara de Pedro, não tem assim? Não tem jeito mesmo, né? Ok. Então, vem um pouquinho mais para cá. Eles estão caminhando. Faz o sentido que está caminhando. Assim, não caminham, só faz o sentido. Assim, estão caminhando de lado a lado. Você é Jesus, você é Pedro, né? Tudo bem? Aí o que acontece? Abra um pouco aqui, porque o diabo vai entrar aqui. Ok? Aí o que acontece? Presta atenção. Aí o diabo chega e entra na caminhada. Agora faz de conta que estão caminhando os três. Ok? Aí o Pedro, quando o Pedro aqui fala para Jesus parar com aquela história toda, na verdade ele está sendo influenciado pelo... Vai um pouco mais para frente, só um pouquinho. Aí, tá bom, aí... Não, vocês, para... Tá bom, isso. Jesus, fica aqui. Jesus, fica aqui. Pedro, fica quieto, Pedro. Ok, então Jesus não está enxergando o Pedro, porque ele está no... E o Pedro não está conseguindo mais enxergar Jesus. Então, o que Jesus faz? É isso, isola o bicho aí, que tem que ficar limpo. Né? Isola, fala assim, está amarrado. Tá bom. Gente, é só uma ilustração, você é menino bom, obrigado. Obrigado, Jesus. Você entendeu? Uma das coisas que a gente tem que estar sempre de olho é se as pessoas que eu estou discipulando, ou eu mesmo, não estou fazendo esse caminho. Ok? Se eu estou fazendo um caminho... Eu espero que a ilustração tenha ajudado você a entender toda essa questão. Amém? Eu queria agora que nós... Essa plenária número 3 é muito simples, porque ela vai, basicamente, mostrar o perfil. Presta atenção. O perfil. Olha que coisa interessante. Nós falamos da chave... Falamos do processo, agora nós vamos falar do perfil, ok? O perfil, ok? Porque nós precisamos saber que tipo de discípulo nós precisamos ser. Nós temos a chave, o processo, tá? E agora nós vamos tentar identificar o perfil. E... se vocês olharem, eu pulei ali o versículo 10, 11, 12, até o 18. Mas no texto que eu coloquei para vocês lerem, eu desenvolvo essa parte aí do versículo... Logo no primeiro parágrafo da página 18, eu dou uma breve explicação. Como o nosso tempo aqui não daria para trabalhar uma plenária entre... o processo e o perfil, eu preferi priorizar o perfil. Ok? Mas tem uma plenáriazinha aí, escondida, que ficou aí, abandonada aí, que vai do versículo 10 até o versículo 18. Ok? Quando você chega, portanto, no capítulo 2, versículo 19 a 30, você tem aí o perfil. Ok? E esse perfil, e eu queria que vocês... observasse, ele tem o que eu chamo de 2 fatores, ok? Ele tem 2 fatores. Muito bem? O primeiro, eu queria que você já escrevesse aí, o primeiro, item 1, o fator Timóteo. O fator Timóteo. Observe que agora ele coloca personagens na sua narrativa, no seu ensino. Ele colocou personagem agora. E esses personagens são discípulos. Ok? E o outro é Epafrodito. Aí, ó.
Se você é avó e seu netinho vai nascer e você não tem um nome ainda para dar, e é menino, está aí. Se você não optou por Josadac, tem aqui uma sugestão. Tem Melquisedeque, tem Epafrodito. Gente, tem alguém chamado Epafrodito aqui? Não, né? Nome é uma coisa interessante, né? Nome é uma coisa interessante. Tem muita gente mudando o nome por aí afora. Mas, ok. Eu queria que você, agora, entendesse duas coisas que o apóstolo Paulo está querendo colocar aqui. Ele, quando usa a figura de Timóteo e depois a de Epafrodito, ele vai repetir, pastor Aguiar, o que ele já trabalhou até agora, que é definir um padrão, usando Timóteo, e ele vai, então, também mostrar uma prática, como isso funciona, ok? Usando Epafrodito. Ele simplesmente é fenomenal. Uma das coisas que a gente faz, pelo menos que eu faço, é ler clássicos, ok? E eu vou confessar a vocês, eu leio clássico, que eu não entendo nada, mas eu acho lindo. Clássico que eu estou falando é a Metafísica de Platão, é a República não, Metafísica de Aristóteles, a República de Platão, as Confissões de Santo Agostinho, e assim vai. Tem tantos. Eu tenho um livro lá em casa, enorme, de David Hume, que dá 100 e poucas páginas. De vez em quando eu pego aquele livrão, dá vontade até de tirar foto. É muito bonito, muito grande, o livro tem uma elegância, capa dura. Tá? Gente, eu não entendo nada do que aquele cara escreveu. Né? A crítica à razão pura de Kant. Eu acho lindo. Eu sou fã de Kant, mas nunca entendo o que ele está dizendo. Ok? Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é a capacidade desses camaradas trabalhar com as palavras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê o apóstolo Paulo, as epístolas, os autores bíblicos eram assim, sem falar que eles eram ungidos pelo Espírito Santo de uma maneira poderosa, eles eram inspiradíssimos para produzir aquele texto, e a Bíblia é um livro de uma sofisticação tão absurdamente incrível. Todos os grandes nomes da literatura reconhecem que a Bíblia é um tecido de uma grandeza, de uma elegância, de uma sofisticação interessante. Então, quando você pega um livro desse, como Filipenses, você percebe uma lógica. Uma lógica. Ele não escreveu aleatoriamente. O Paulo tinha uma mente brilhante. Ele produzia com capacidade, sendo inspirado e produzindo, escrevendo e etc. Então, é isso que eu quero que você entenda nesse ponto da conversa. Ele coloca o perfil daqueles que praticam a unidade de propósito. Então, vamos lá. O texto é o capítulo 2, por gentileza. Acharam aí o capítulo 2, versículo 19? Amém? Quantos podem dizer amém? O pessoal chegou aí, está quase terminando e agora que eles chegaram. Ok, mas é assim mesmo, fazer o quê, né? Olha o que diz assim, o versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo. Então, Timóteo está com ele, é discípulo dele, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. Também ao receber, sinta animado também ao receber notícia de vocês. Versículo 20, porque, e essa frase é forte, porque não tenho nenhum outro de igual, o quê? Sentimento. Você percebeu que ele voltou naquela palavrinha lá da alma? Você entendeu? Então, tem uma lógica, ele não está falando de assunto novo. Okay? Ele está falando, trazendo à tona novamente aquele padrão, que um dos itens do padrão é o sentimento.
E de igual sentimento que, sinceramente, faz o quê? Se preocupe com vocês. O que é isso? Se preocupar com vocês, lembra? Vou trazer aqui para vocês lembrarem. Se preocupe com vocês, se preocupe com vocês, se preocupe com vocês. Você viu que tem uma lógica? Então, ele está dizendo que esse camarada está praticando, ele é uma espécie de um modelo vivo, de um padrão vivo, pessoal, de como a coisa funciona. Vocês estão entendendo? Que bom. E onde eu estou agora? 21, né? Agora, olha o que ele diz aqui, ó. Todos. Quantos são todos? Todos os outros buscam os seus próprios, o quê? E o que é buscar os seus interesses na linguagem de Paulo? É não querer descer. Porque na descida você perde. Quando eu não quero descer, eu só quero subir. E se eu quero subir, é porque eu tenho interesses que não é o de Deus, porque o caminho de Deus é esse, não é esse. Aqui é o caminho dele. Como é o nome do bicho? Rapaz, tem tanto apelido, né? Eu tenho medo desse negócio de apelido, porque meu pai coloca apelido em todos os filhos. E eu tenho um irmão que é bem feio, tem uns 3. Eu posso falar isso, que é meu irmão, cuido da sua família, eu cuido da minha, ok? E esse negócio de apelido é complicado, né? Vocês pegaram o raciocínio? Ok? Aqui é o caminho que Jesus deixou como padrão e Timóteo está fazendo isso. Perceberam? E essa é a nossa tarefa como discipuladores. Gente, se você não fizer isso, as pessoas que você discipulam vai se escandalizar e não vão imitar Jesus, vão imitar o outro. Você está criando monstros. Eu vou pegar outro exemplo de chegar atrasado no culto. Se você demonstra para o teu discípulo que chegar atrasado no culto não tem problema nenhum, ele vai acostumar com isso, porque você faz. E agora eu vou aprofundar. Se você está falando mal de um líder da igreja, o pastor, né? Na frente dele, ele ouve. E não adianta dizer, não, estou falando para a gente orar. Que isso é história que ninguém acredita mais. Tá? Esse comentário idiotizante, né? Não, quero falar para você, porque a gente precisa orar. Ora, bicho, ora você, para de ficar falando para os outros. Né? Isso é fofoca. Isso é diabo, né? Ok, você entendeu? Então, esse Timóteo é um sujeito que tem um sentimento de Jesus. Ele pensa como Jesus e sente como Jesus, e ele se preocupa pelo outro. Isso é chave, isso é chave, isso é chave. Continuando a leitura, que vai até o 24. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado. Rapaz, o que o Paulo está dizendo? Olha, quem vai é Timóteo, ele tem o mesmo sentimento, igual o sentimento nosso, ele se preocupa com vocês, versículo 22. E vocês sabem disso, eu não estou falando nada novo. Vocês já conhecem ele. Quando eu abri a igreja aí, ele estava junto. Vocês sabem que o menino é bom. Gente, se você fazer um estudo sobre Timóteo, eu tenho um livro ali sobre Timóteo, um amarelinho, que é o discipulado de Paulo com Timóteo, chamado Paternidade Espiritual. Gente, Timóteo era muito fraco. Põe fraco nisso. Na verdade, eu tenho um dó de Timóteo, só que ele era um discipulador bom. Você entendeu?
Porque o que faz o discipulador ser bom é ele ter o mesmo sentimento, igual sentimento, e se preocupar com as pessoas. Pronto. Vamos conversar. Ok? Eu queria que você, por gentileza, continuasse a leitura comigo. Vamos lá? Todo mundo está perto aí do texto? Pois serviu ao Evangelho junto comigo. E aí ele diz assim, como um filho, trabalha ao lado do pai. Gente, olha, essa figura é enorme aqui. Ele está falando da paternidade. Tá? E você percebeu que o filho nunca assume a posição do pai? Ou assume? Na lógica, não. Um dia ele pode ser pai, mas não assume o lugar do pai na posição. Você entendeu? Ele é sempre filho. Né? Lá em casa a gente chama nossos filhos sempre corrige a gente chama as crianças. A minha filha mais velha, 29 anos, diz, pai, não sou criança mais. Hã? Aí a gente continua chamando criança. O meu pai mesmo, meu irmão fez 60 anos o ano passado, e há 4 anos atrás, meu pai queria dar uma peia é peia que fala? Couro, dar um couro no meu irmão. E eu estou do lado do meu pai mesmo, ele merece aquele apanhar. E aí meu pai já quase 80 anos na época, hoje ele tem 84, e meu irmão 56 por ali, hoje ele tem 60. Aí meu irmão agarrou nos 2 braços dele, segurou. Rapaz, o que você está querendo? E ele queria bater mesmo. E se eu estivesse lá, eu tinha segurado meu irmão. Bate, pai, bate. E aí, passou um tempo, meu irmão mora no Mato Grosso, naquela época ele morava lá com meus pais no Maranhão, e aí, normalmente, quando a gente se encontra, a gente puxa essas histórias, né, para coisa de família, né? Toda família tem as historinhas, não tem? A sua tem? Rapaz, a minha é muito legal, muito mesmo. E agora, no Ano Novo, a gente ficou junto, quase todos os irmãos. Só um que não pôde estar. Quando eu digo quase todo, porque dá um time de futebol, de campo. Tá? 12. Tá? Imagina, é gente demais, gente. É uma despesa doida. Meu pai diz assim, que quando vocês vão embora? Tá? Tem que matar um boi de 3 em 3 dias. Haja fazenda, né? Ou raça ruim. E come. Meu Deus do céu, o nordestino come. E não vai embora, não. Não vai embora, não. Fica lá. Né? Mas é isso. Não é o caso de vocês, eu estou falando do meu caso lá do Maranhão e a minha família, e é um caso atípico. Talvez você seja nordestino, não tem nada a ver com isso, ok? Ou pior. Ai, misericórdia. Mas é o seguinte, aí, essa relação é muito interessante. O versículo 23 diz, portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, porque ele estava preso. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Eu acho que o Paulo coloca o lado humano dele aqui muito claramente, mas o que está em jogo é o fato de que Timóteo é um padrão de discípulo. E o padrão de discípulo tem 3 características. E aí eu me reporto ao item 3, lá embaixo. Aspecto do perfil do discípulo ideal. Viu lá? Na página 17? Aspectos do perfil do discípulo ideal. E qual que é o primeiro aspecto? Sentimento ou igual sentimento. Esse é o primeiro aspecto. Que é recuperando o assunto que nós já abordamos nas plenárias anteriores. Outro aspecto é preocupar-se com pessoas. Preocupar-se com pessoas. Ok?
E outro aspecto, ser exemplo. Ou, se você quiser, vida exemplar. Ele diz exatamente isso. Vocês conhecem o caráter dele. Não é fenomenal isso? Então, dá para você perceber claramente que Timóteo surge aqui como um padrão. Vocês conseguem imaginar se nessa igreja, ou na sua congregação, tivéssemos um grupo de 10, 15, 20 discipuladores, padrões? Você consegue imaginar o fenômeno que seria essa igreja? E lembre, gente, que o que nós precisamos não é necessariamente de material na mão. Não é disso. É bom, tem que ter o roteiro, tem que ter a cartilha, precisa. Mas o que é necessário é que, como disse Robert Coleman escreveu um livro chamado O Plano Mestre de Evangelismo. E o livro é muito bom, e, para mim, o livro se traduz numa frase. E a frase é o seguinte: o currículo de Jesus era sua própria vida. Eu queria que você imaginasse Jesus num grupo de discipulado dele. Você consegue ver alguma coisa na mão dele? Nem a Bíblia, porque ele era a Bíblia. Eu sei que a gente precisa, mas não é o essencial. Nós precisamos ser o essencial. Nossa vida ali, presente, vivida junto com Ele, na dimensão dEle. Ok? Então, nós já estamos respondendo o item 3, com essas 3 questões. Qual a primeira? Igual sentimento. A segunda? Preocupar-se com pessoa. E a terceira? Vida exemplar. Fantástico. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Agora vamos ver um outro caso. Agora nós vamos ver na prática como é que isso funciona. Porque Timóteo é o padrão. É um padrão de como deve ser o discípulo. Agora vamos ver outro discípulo mostrando isso na prática. Fala a verdade. Paulo não é articulado. Fala a verdade. Eu fico pensando, por que Paulo não colocou só o exemplo de Timóteo, era suficiente? Não, ele colocou o exemplo de Timóteo e coloca o exemplo de Epafrodito. E agora ele mostra isso na prática. Versículo 25. Vejamos. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha que descrição linda, né? E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, da minha parte, ele é o quê? Primeiro, irmão. Segundo, cooperador. E terceiro, ótimo, até aí tudo bem. E da parte de vocês, ele é enviado. Para mim, enviado e auxiliador. Gente, então ele está mostrando exatamente como é que é a trilha de alguém que está discipulando, e sendo exemplar, e etc., coisa e tal. Olha o versículo 26, por gentileza. Ele tinha muita saudade de todos vocês, e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. E está contando. Versículo 27. De fato, adoeceu. E estava à beira da morte. Então, Paulo ainda diz, não só adoeceu, mas ele quase que morria. E ele continua. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Seria assim, se ele morresse, eu estava perdido. Mas ainda bem que ele não morreu, e aí ele pôde me ajudar. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, qual é a tristeza sobre tristeza? A tristeza de estar preso e a tristeza da igreja ter mandado alguém para ajudar ele e ter morrido por causa dele. Você percebe que muitas pessoas, especialmente os teólogos
são desonestos demais. Quando eu digo os teólogos, alguns, são desonestos demais com Paulo, dizendo que Paulo é um teólogo racional, um líder duro, um líder que sai pisando em todo mundo, e não é isso. Paulo é um cara de coração. Você lendo a carta, percebe que ele tem alma, que ele está ligado às pessoas, que ele está cuidando de gente. Ele não é um bruto, como é pintado por alguns por aí. Nem vou falar os livros para você não ficar querendo ler. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e tenham menos tristeza. Quer dizer, ele não morreu. Ok? Mesmo que ele chegue aí precisando de umas injeções, de umas bezetacil, mas pelo menos ele está aí com vocês vivo. E aí eu vejo o versículo 27. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Ok? E aí vem a palavra. Porque, por causa da obra de Cristo, ele não diz assim, por causa de mim. Entenderam? Ele não diz. Ele, Paulo, diz, o que ele veio fazer, me auxiliar, ele não veio fazer por mim. Ele veio fazer por Jesus. Lindo isso. Ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Ok? Muito bem. Tem uma palavrinha escondida aí, que é a palavra que eu quero destacar sobre Epafrodito, é que essa palavrinha que aparece basicamente bem no finalzinho do versículo 30, que está aí, na minha tradução, aparece como suprir. Eu não sei como é que aparece na sua. Suprir mesmo, né? Ok. Essa palavra seria servir, ok? Essa palavra seria servir. Tudo bem? E o que efetivamente Epafrodito está mostrando na prática? Eu queria que vocês observassem que existem 4 tipos de servos. Ok? Eu tenho que colocar isso para você entender o que eu quero dizer. O primeiro tipo de servo, e Epafrodito está demonstrando isso, e que no discipulado nós precisamos fazer o que Epafrodito fez na prática. O primeiro tipo de servo é o diáconos. Ok? Esse é o tipo serviçal. O tipo serve à mesa, faz de tudo, né? O segundo é o termo, é o doulos. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre cada um. O doulos é mais uma espécie de um profissional, de um servo contratado. Tá? E o terceiro é o peretes. Eu normalmente traduzo como uperetas. Não é uma boa tradução, é melhor colocar uperetes, ok? Que é o ministro, que é um tipo de servo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios que os homens nos considerem como ministro, que os homens nos considerem como uperetes ou uperetas. E vem, então, o que Epafrodito demonstrou, que é o liturgos. Aqui é um U, me parece. Ok? E o que isso significa? Aqui tem a ver com a ideia de devoção. É quando você faz por exemplo, você traz um copo d'água aqui, mas você não traz o copo d'água para, digamos, o
pastor, o pregador. Você traz o copo d'água para Jesus. O pregador é só o cara que vai pegar a água, você não se interessa o mínimo por isso. Eu não sei se você... As coisas mais simples, como trabalhar numa cantina, coisa básica, simples, né? Você vai trabalhar na cantina e diz, Jesus, eu não estou aqui para a igreja, eu não estou aqui para o pastor, eu estou aqui por você. Então, receba esse tempo como um culto a ti. É isso que o liturgos, que é a palavra aqui para Epafrodito. Ou seja, quando o teu discipulado deve ser... O discípulo, você está ajudando ele, amém, mas faça isso como um culto a Deus. Sai de casa e diz, Senhor, eu estou indo para o culto. Eu estou indo cuidar de alguém. Isso é um culto, receba como um culto. Culto não no sentido de todos juntos aqui, abrindo com louvor, depois a pregação. Isso é um formato de culto. E tem várias formas de culto. E uma delas é quando você faz a coisa, não para as pessoas, mas para Deus, e as pessoas se beneficiam. O que eu quero dizer, fechando, é que o nosso discipulado, o nosso empenho no discipulado, a nossa dedicação ao discipulado, tem que ser uma devoção, um culto a Deus. Deve ser uma espécie de uma adoração a Deus. Não se preocupe muito se a pessoa foi beneficiada de maneira relevante ou não, se você foi eficiente ou não, isso é um detalhe. A questão é que, se você ofereceu isso para Deus, eu posso morrer, eu não estou morrendo por Paulo, eu estou morrendo pelo que eu fui fazer para Deus. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Eu tenho 2 minutos aqui e eu quero ouvir algumas perspectivas aqui. Aquele rapaz lá no fundão, como é o nome do rapaz? Douglas? Arthur? Arnoldo, uma hora eu acerto. Qual o ponto alto para você nas 2 plenárias que chamou sua atenção e desafiou muito você? Ok. Ótimo mesmo. E você, moço, aqui no segundo banco ali, qual foi o ponto alto para você, nas 2, que você daria um destaque? Ok. Isso, destaca uma coisa assim, destaca uma coisa bem pontual que para você foi, poxa, isso eu... Na plenária 2. Ok. Ok. Que é difícil, né? Aquilo ali foi o setor mais importante, porque a gente que faz o discipulado, as pessoas vêm para Jesus, elas vêm arrotando o Altíssimo, vêm lá assim, querendo ser já o pastor, né? Olha aí. E elas têm que aprender a descer, né? E só vão aprender a descer se nós, como discipuladores, dermos o exemplo. Muito bem, esse menino sabe tudo. Quer aprender mais coisas, fala com ele. Olha aí, vamos lá para o senhor ali, aquele senhor ali, vai lá, Gediel, como é que é? Genils, você estava mexendo. O senhor lá de azul, o senhor... Isso, ele aí, é você mesmo. O ponto que... Depois de você, o Aguiar, tá? Já vai treinando aí, Aguiar. Aí terminamos assim. Qual ponto chamou sua atenção? Um ponto mostrou a atenção na plenária 2, que o padrão, nós temos que ter um padrão para desempenhar esse papel. Não podemos, em outras palavras, ser o exemplo e ter realmente o compromisso de que Cristo nos chamou. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1, diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ótimo. Nós temos que chegar nesse momento, de ser realmente um imitador de Cristo.
Isso tem que viver na nossa vida para nós ter o desejo de conquistar almas para Jesus. Legal, legal. Muito bem. Foram brilhantes. Agora, para fechar com o grande Aguiar. Sabe quem é o Aguiar? Pastor Aguiar. Ei, o que chamou a sua atenção, meu amigo? Então, o que mais chamou a minha atenção foi na plenária 2 sobre as limitações, prisões e algemas. O quanto que nós somos ligeiros em dar explicações para tentar justificar uma vida de não discipulado. E mesmo nos momentos mais desfavoráveis, é possível você exercitar um discipulado com excelência. Muito bem. Amém? Posso orar para fechar aqui? Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. E eu te peço que, através do Espírito Santo, Senhor, tu venhas nos convencer, de uma vez por toda, que o caminho para ganhar e formar cristão de verdade é o discipulado. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui. Inquiete cada um pelo teu Santo Espírito. Fique mexendo em nossas consciências durante essa tarde, nas oficinas, quanto à urgente necessidade de a gente começar a correr atrás de pessoas, vizinhos, amigos, e discipular essas pessoas para eles virem para Jesus. Senhor, nos convença disso. Deixa a gente com o coração pegando fogo. E que a gente fique cada dia apaixonado por esse negócio. Isto só o Senhor, pelo teu Espírito, pode fazer. E nós queremos sentir isso. Queremos viver isso. E assim que oramos, e assim seja, todo o povo de Deus diga amém. Amém.